Olá, meu nome é André Boneto, sou mestrando em Engenharia Elétrica na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC Joinville, e tenho como professor orientador o professor Marcelo Hausen. Eu gostaria nesse vídeo de mostrar as etapas realizadas no projeto Jogos Sérios e Autismo. E no final do vídeo abrir um espaço para discussão com os especialistas da área a respeito do tema proposto. Jogos Sérios e Autismo. Mapeamento Sistemático da Literatura, MSL. A motivação do MSL foi tentar entender o que tem sido pesquisado na área de jogos sérios e o transtorno do espectro autista. Utilizando as bases de dados ACM e I3E Explorer e utilizando a seguinte frase de buscas, realidade virtual, ou jogo, ou TEA, ou autismo, foram encontrados 445 artigos, que em um primeiro momento foram filtrados a fim de entender aqueles artigos que estudavam jogos sérios e autismo e também descreviam a captura de um biosinal, um sinal fisiológico. A ideia por trás disso é porque eu sou mestrando na engenharia elétrica e a tentativa, num primeiro momento, era encontrar alguma coisa relacionada com sinais elétricos. Esse MSL foi apresentado por um grupo interno da UDESC e, de acordo com a discussão que houve nesta apresentação, foi sugerido que nós dessemos um passo atrás, não filtrar muito a nossa busca nesse primeiro momento, para entender realmente um panorama, ter uma visão geral do que tem sido encontrado, estudado na área de autismo e jogos sérios. Sendo assim, foi feito um passo atrás e foram analisados 170 artigos, daqueles 445. E aí, desses 170 artigos, a gente conseguiu verificar alguns padrões, algumas áreas que chamaram bastante atenção. Por exemplo, vários dos artigos mostravam o estudo de robôs ou humanoides ou bonecos, enfim, que faziam a interação entre o autista e o terapeuta nas sessões de terapias. Por quê? Porque, teoricamente, e o que foi constatado na maioria dos artigos, os autistas têm maior liberdade, se sentem mais confortável fazendo algumas atividades específicas, usando esse tipo de interface, não uma pessoa física. Por exemplo, numa atividade de mímica, a pessoa, o usuário, estaria representando ou repetindo os movimentos de um robô. E, na maioria das vezes, esse robô também possuía alto-falantes, que poderia ser a própria voz do terapeuta ou mensagens gravadas, a fim de passar as instruções para a criança, para o paciente. Diversos artigos focaram nesse tema. Outro tema bastante verificado nessa primeira busca foi realidade virtual e aumentada. A realidade aumentada e virtual possuem a possibilidade de criar ambientes seguros e livres de ruídos ou focar em algum ambiente em que a pessoa precise ser treinada e podendo criar infinitas opções. Então, diversos artigos foram realizados nessas áreas. Por exemplo, a utilização de realidade virtual para simular encontro social, para procurar atividades, por exemplo, vamos separar produtos nas cestas correspondentes, criar sistemas planetários, enfim. Exergames. Exergames são jogos que, além de possuir algum aspecto educacional, ele também proporciona atividades físicas. Então, diversos artigos proporcionaram esse tipo de atividade. A criança, enfim, o usuário teria que fazer algum tipo de atividade e, paralelamente, ele estaria fazendo alguma atividade física. Tablets, smartphones, diversos artigos também utilizando esse tipo de tecnologia, principalmente pela praticidade, pela portabilidade desses equipamentos. Então, por exemplo, pareamento de faces. Esse jogo aqui específico era para identificar as faces relacionadas às emoções, se uma pessoa está feliz, se uma pessoa está triste, e também tentar praticar o controle inibitório. Em certas figuras não eram para tocar, por exemplo. Dispositivos tangíveis é uma outra área, basicamente onde foi desenvolvido algum tipo de dispositivo dedicado, um dispositivo para efetuar
o treinamento, enfim, da criança, do usuário em algo específico. Por exemplo, a montagem de blocos, nesse exemplo aqui, blocos de montar, onde internamente tinha algumas resistências que a pessoa, resistências elétricas, quando a pessoa encaixava o bloco de montar, ele teria essa representação virtual, tá? E aí o instrutor, o usuário poderia passar algumas tarefas e, enfim, ter o feedback mecânico aqui, eletromecânico, no mundo virtual, por exemplo. Biosinais, que foi o objetivo inicial da nossa pesquisa. Então, além de utilizar algum tipo de equipamento eletrônico, ele capturava algum tipo de biosinal, um sinal fisiológico da pessoa. Por exemplo, esse artigo aqui, ele mostrava para onde a pessoa estava olhando durante a execução da tarefa. Geralmente os autistas têm dificuldade em fazer contato visual, sempre tentam esquivar a pessoa. E esse aqui demonstrava então a pessoa durante a atividade para onde que ela estava olhando, qual era o foco dela, se era nos olhos, contatos visuais, ou por exemplo algum outro ponto da tela. Outros exemplos, capturava a frequência cardíaca, temperatura da pele, resistência da pele, justamente para medir o nível de estresse ou o nível de atenção do usuário durante a execução da atividade. O que pôde se perceber nessa análise inicial? Os sistemas usam vários equipamentos específicos e com custo relativamente alto, sistemas feitos em línguas estrangeiras, normalmente em inglês, sistemas de difícil reprodução utilizando apenas os artigos, há muitas variedades com objetivos muito dispersos, e artigos não mencionam como os especialistas participaram do processo. O que estimular? Qual o foco do jogo? Então, nessa parte aqui da apresentação, a gente quer entender onde nós devemos atacar, o que realmente valeria a pena fazer. Então, daqueles 170 artigos iniciais, a gente tentou classificá-los de alguma maneira, para entender o que a maioria das pessoas estava focando. Então, a gente tentou utilizar uma classificação. Essa classificação inicial a gente utilizou da Associação Americana para a Deficiência Intelectual, utilizando aí os comportamentos adaptativos, que basicamente são 21 comportamentos, em 21 áreas, em que uma pessoa, se ela conseguisse manejar, se gerenciar nessas áreas, teoricamente ela conseguiria viver uma vida normal em sociedade. Então a gente tentou classificar aqueles 170 artigos nessa escala aqui. Aí o que a gente percebeu aí, que a maioria dos artigos resultante daquela busca, a maioria era para trabalho interpessoal, resolução de problema social, língua e alfabetização. Outra coisa que a gente também percebeu foi que esta não é uma única forma de classificar as áreas de aplicação, existem várias e não existe uma forma preferencial. Então, conforme o nosso estudo ia aprimorando, a gente percebeu que existem vários outros tipos de escala, cada um talvez com um objetivo. Por exemplo, a AED, que foi a que a gente utilizou, existe a escala Vineland também, que utilizou o comportamento adaptativo. Por exemplo, a Gisele Silva Araújo usou o campo de especificidade, com características universais dos estudantes com autismo no trabalho dela. Katiane Krause usou as funções executivas, e existem entre outras formas de classificação. O que a gente quer entender nesse momento é nossas questões fundamentais a ser respondidas. Quais aspectos devem ser estimulados por meio de um jogo digital para que ele tenha uma ampla aplicabilidade, ou seja, possa atingir muitas pessoas. B. Alto potencial de benefício, relevante para cada indivíduo. Então, o nosso foco do projeto foi afunilando após a gente realizar algumas entrevistas com alguns especialistas na área de TEA. E o que a gente pôde perceber é que existe grande demanda na área de psicomotricidade, ou seja, relacionada à atividade física juntamente com cognitivo, algo cognitivo, e também integração multissensorial. E também a gente, após essas discussões, a gente começou a procurar por algumas soluções, algumas opções, na qual a gente podia utilizar os jogos sérios e o autismo. E a gente encontrou algumas iniciativas
recentes que mostram que sistema de chão interativo são uma solução atual e viável. Chão interativo contempla a psicomotricidade, interação sensorial, visual e sonora e são típicos de ambientes lúdicos. Então aí a gente entra com a nossa proposta de projeto, chão interativo. O chão interativo basicamente é um sistema de projeção que envia para o solo o jogo digital que estaremos desenvolvendo. Ele tem um sistema de reconhecimento de posição do usuário e assim a interação é realizada conforme o usuário se movimenta sobre o jogo que é projetado no chão. Então, a nossa proposta é basicamente criar um sistema de projeção, utilizando um projetor convencional, na qual projetaria no solo, no chão, algum tipo de jogo sério, desenvolvido também pela nossa equipe. Tá? E a ideia é tentar transformar essa tecnologia em algo útil para uma grande maioria. Opções comerciais. Existem opções comerciais já no mercado que entregam esse tipo de tecnologia de chão interativo. Tá? Contudo, por ser uma opção comercial, normalmente é pago. Por exemplo, software e licença, $1.000 por ano. Os jogos, ou seja, cada jogo que eu precisar rodar diferentemente, dependendo da atividade que eu queira atingir, eu vou gastar aí entre $50 e $200 por jogo. Tá? A maioria desses jogos comerciais não envolveu especialistas em transtorno do espectro autismo. E o equipamento em si, para comprar, a maioria das opções comerciais são importadas, são estrangeiras. E aí a gente tem em torno aí de R$30 mil por equipamento. Esses valores nós obtemos por via internet, por alguns orçamentos, por lojas já disponíveis via online, e a gente capturou esses valores aí desses sites. Então a nossa proposta, fazer um comparativo entre as opções comerciais e a nossa proposta é que os nossos jogos sejam gratuitos, são disponibilizados gratuitamente, tá? Atenda aos requisitos dos especialistas, então a gente, nesse momento a gente está tentando conversar com os especialistas para encontrar o jogo, enfim, a aplicabilidade dele para a maior gama possível. E o sistema em si, o hardware em si, vai ser baseado em equipamentos convencionais que já existem, que a maioria das pessoas de alguma forma já possuem. Por exemplo, computadores, desktops, notebooks, ou de uma outra terceira opção, fazer uma plaquinha dedicada com computadores, mini computadores, que também é uma proposta de baixo valor. O projetor em si é o convencional, a câmera, para pegar o feedback aí do usuário enquanto ele estiver utilizando o jogo, vai ser do tipo convencional, e a estrutura mecânica, o suporte, isso aí a gente vai desenvolver durante o mestrado, mas a ideia é fazer o mais barato possível. O escopo do projeto em si. Então, a ideia é o desenvolvimento de um jogo sério ativo para estímulo a pessoas com transtorno do espectro autista, e o cronograma, que vai estar confirmado devido à pandemia atual que nós vivemos. Então, seria o primeiro semestre de 2020, entender, conceber os jogos, ou seja, entender a necessidade, a demanda que a gente poderia estar atacando. Segundo semestre desse ano, realizar alguns protótipos e testar com os parceiros. Primeiro semestre do ano que vem, desenvolver e avaliar com parceiros já um jogo mais realizado. E segundo semestre do ano que vem, lançar e distribuir a primeira versão aí do nosso jogo. A equipe do projeto atual, então, é meu professor orientador Marcelo da Silva Hausen, André Boneto, aqui como orientado, como mestrando em Engenharia Elétrica, o Gabriel Brunelli como orientado também graduando de Ciência da Computação e a professora Joyce Luiz como colaboradora.